Não fala besteira. Bom dia a todos. Pela internet, bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente nunca sabe qual horário as pessoas assistem, né? Vamos iniciar mais um domingo. Hoje é dia de entregar marmita, né? Hoje a cozinha está lá a todo vapor. Então vamos só fazer a prece. Vamos agradecendo a Deus por mais uma oportunidade. Agradecer pelo dia maravilhoso que está fazendo lá fora hoje. Agradecer por mais um dia a porta dessa casa estar aberta, por mais um dia estar tendo atividade. Agradecer por poder fazer a marmita hoje, pelos trabalhadores da marmita, que entrega para moradores de calçada. Que Deus possa abençoar, como eu tenho certeza que abençoe, né? A gente só reforça que possa abençoar esse alimento e quem o receber. Pedir por todos da casa que não puderam vir hoje, que o plano espiritual possa os fortalecer e que eles possam sentir essas boas energias da casa. Agradecer ao plano espiritual que mantém a harmonia dessa casa, aos nossos protetores e a cada um que aqui está hoje, que vem em busca de um pouquinho mais de conhecimento. E pedir a Deus que a gente possa absorver o máximo possível e que possamos pôr em prática. Que assim seja, graças a Deus. Hoje é a Carol, fique à vontade. Essa aguinha para você, tá? Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou tentar não chorar hoje. Eu vou passar uma sacolinha para vocês. Cada um pega uma fitinha, ou mais de uma também, se vocês quiserem. Eu vou pedir para vocês não abrirem, até eu falar se vocês abrirem. Tá. Beleza. Esse papel é de vocês, então vocês fiquem à vontade com ele. E eu vou falar hoje sobre um tema que é muito atual, muito presente e que sempre esteve presente desde o início da humanidade, a chamada melancolia, a depressão. Vou iniciar com as perguntas do Livro dos Espíritos, que vai me levar mais ou menos no caminho que eu quero pontuar para vocês. Bom, a primeira pergunta é sobre a temática da felicidade. Aqui pergunta questão 920 do Livro dos Espíritos. Temática da felicidade. Quando a gente olha para o céu, a gente vê anjo? Onde nós estamos? A gente está no mundo feliz? Nós somos pessoas felizes? Vivendo num mundo sem problemas? Num mundo dos nossos sonhos? Enquanto encarnados, demonstrando-nos os espíritos que não é possível que nós, homens, gozemos de uma felicidade completa na Terra, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende do homem amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a Terra. Nós estamos num mundo de provas e expiações, então é lei aqui que vai ser difícil, que vai ser complicado, que teremos dores e aflições, assim como Jesus teve. Mas que é nossa responsabilidade, talvez nossa missão, trabalharmos para que essas dores sejam cada dia menores, ou que a gente possa superar elas de maneira mais fácil. Aí eu vou para a próxima pergunta, questão 924, do Livro dos Espíritos. Há males que são independentes da maneira de agir e que atingem o homem mais justo? Se há males que são independentes da maneira que a gente age, mesmo a gente sendo justo ou não,
não é um meio de se preservar deles? Nós, como homens, pessoas trabalhando bem, intimamente, nesse mundo, dia após dia, seguindo as leis de Deus, a gente não tem como cortar esse mal? Assim, não, eu não vou passar mais por esse problema, que eu estou evoluindo. Não, você, evoluindo ou não, vai passar por esse problema. O que muda é a forma como você passa. Ele deve resignar-se e suportá-lo sem murmurar sequer progredir. Mas ele possui sempre uma consolação em sua consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, se faz o que é preciso para obtê-lo. Agora, eu vou comentar com vocês alguns dados da atualidade. Nós sabemos que a depressão, ela sempre existiu, ela sempre foi dada como uma melancolia, uma tristeza, uma falta de sentido à vida. O que faz a pessoa ter depressão ou não é o que há dentro dela como amor de Deus. Então, todos nós temos o amor de Deus e Deus dentro da gente, mas a certeza de que o que eu estou passando agora é passageiro, de que eu vou conseguir, eu vou progredir, eu vou passar por isso, é o que faz as pessoas superarem esse sentimento de tristeza, agonia, dor, que nós sentimos, porque a gente acorda bem, a gente acorda mal, a gente vai passando por situações, vai refletindo. Então, a certeza de que aquilo vai passar é o motivador e a saída da depressão. Dos dados de 2015, 322 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. O Brasil é o país da América Latina que tem mais gente que sofre de depressão. 11 milhões e 500 mil pessoas têm depressão. Isso é reflexo não só do mundo em que vivemos, mas da forma como agimos. Por exemplo, eu sou mais jovem que vocês. Vocês, para chegarem onde chegaram, passaram por mais dificuldades que eu. Na atualidade, a gente tem as telas, a informação muito fácil. Quando você estava na escola e um professor falava, você vai ter que fazer esse trabalho. Onde você buscava? Você ia na biblioteca, você pegava os livros, você falava, mãe, tem uma revista, eu preciso fazer alguma coisa. Preciso resolver esse problema. Você conversava com as pessoas, você fazia anotações do que era importante ou não para fazer aquele trabalho. Se você não tinha estudo e precisava de dinheiro, você corria, batia nas portas, entregava currículo, falava assim, um trabalho, não importa qual seja, eu faço. E você vai, você faz, você vai, você aprende, entrega o trabalho, tira 10. Um jovem, 14, 15 anos, que vai fazer um trabalho hoje em dia, o que ele faz? ChatGPT, ele usa a inteligência artificial. Ele pesquisa no Google sentadinho, não precisa falar com ninguém. Ele pega qualquer fonte e ele entrega 10. Daí a gente tira que a dificuldade faz a gente progredir, nós sabemos disso. A juventude não tem mais tanta dificuldade. E a maneira como os pais educam seus filhos é promotora disso. Por quê? Todo mundo conhece a frase: eu sofri tanto nessa vida, eu não vou deixar meu filho passar pelo que eu passei. Ele não vai sofrer o que eu sofri, ele não vai ser humilhado, ele não vai ter tanta dificuldade assim. Claro que não, né? Mas ele não vai ter nenhuma dificuldade. Que resistência à dor ele vai ter nesse mundo de provas e expiações? E quando você sai de casa, o ônibus já demora a passar, quando passa, quebra. Qual que é a resistência à dor que ele vai ter? Deus usa a dor na nossa vida com amor. Porque ele sabe que enquanto nós quando a gente não sofre, a gente não aprende. Quando a gente luta, trabalha e conquista, o nosso ego aumenta e a gente sabe que conseguiu porque trabalhou. Então a gente aprende. A gente sabe o valor do trabalho. Os jovens não sabem.
ou não sabem tanto quanto a gente. E eles têm mais essa dor, porque eles têm que conviver em sociedade. O jovem tem que ir para a escola, ir para a faculdade, arrumar um emprego. Então, quando ele sai de casa, vai enfrentar tudo isso, ele não é resistente à dor. Ele recebe o não. Ele absorve tudo aquilo que o mundo traz, mas ele não devolve de forma positiva. Ele devolve de forma negativa. Ele segura a frustração dentro dele. Ele não sabe lidar com aquilo. Na nossa cabeça, quando a gente recebe muita frustração e não consegue superar, a gente absorve e a gente começa a acreditar que a gente não é capaz. E é aí que está o perigo. Quando você acredita que você não é capaz, você abre espaço para a depressão entrar e ficar em você. Junto da depressão, nesse mundo de provas e expiações, tem os pensamentos. A depressão, eu pesquisei, ela é um desequilíbrio de neurotransmissores. Então, você tem um desequilíbrio de dopamina, de serotonina, de ocitocina. Assim, quando você tem um desequilíbrio de noradrenalina, você sabe que precisa fazer, você quer fazer, mas você não consegue, você não tem forças para fazer. É químico, é biológico. Dopamina, você tem um desânimo, você consegue, mas ainda está dentro de você. E a serotonina é aquilo. Falta serotonina, você não tem vontade de fazer nada. Vai comer um doce, você não tem prazer em comer o doce. Para você não faz diferença, então por que você vai fazer? E esses hormônios, esses neurotransmissores, esse desequilíbrio tem a origem no seu interior, na sua alma. Todas as doenças se originam da alma, do comportamento humano. Então, esse é um exemplo mínimo, né? O exemplo de você sair de casa, você procurar um emprego, fazer alguma coisa. Mas se você for expandir isso, você entende o porquê as pessoas têm sofrido tanto de depressão. Nós, essa geração que vem, temos responsabilidade em conscientizar e acolher as pessoas, não só sobre a depressão, mas sobre como ajudar os jovens, ajudar essa geração que vem, que não sabe o que é você superar um desafio, que não sabe o que é você ter certeza de que aquilo vai dar certo, que as pessoas não têm. Você, quando não tinha saída, você saía de casa e você falava, eu não sei o que vai dar hoje. Você ia lá e resolvia, em frente à dificuldade. É a dificuldade que faz a gente ser o que é hoje e ter certeza de que o que vai vir pela frente, você vai conquistar, você vai conseguir. A pessoa que tem depressão, ela não supera, ela não tem esse primeiro momento de eu conseguir. Quando ela consegue alguma coisa, ela pensa, bom, esse é o mínimo. Ela não tem esse motivador, essa certeza dentro dela. Porque tudo que ela conquistou foi dado com mais facilidade, ou ela não sabe por onde seguir, por qual caminho que ela vai seguir, e isso sempre dá no suicídio. Nós, dentro da doutrina, sabemos as consequências do suicídio. Mas e quem não sabe? E quem acha que a dor vai acabar, que a dor vai passar? Que quando você tira o maior bem que Deus nos dá, é a vida. Quantas pessoas desejam ter a vida que nós temos? Ter a fartura que nós temos? Hoje em dia é mais complicado. É mais complicado, porque as pessoas seguem lutando, seguem fazendo, mas seguem segurando essa frustração e não buscam ajuda. Por medo dos julgamentos também, das pessoas mais velhas que acham que na minha época não existia isso. Porque na sua época você não tinha a opção de sentir, de se abrir, de falar abertamente sobre isso. As pessoas eram mais contidas, precisavam ser mais contidas. Hoje você vê que as pessoas não têm mais medo ou dificuldade em falar o que sentem. E isso é uma evolução do ser humano. Porque quando a gente fala, a gente consegue trabalhar nisso.
Quando a gente se expressa, a gente consegue pensar sobre esses sentimentos, sobre o que você falou, sobre o que o outro disse com você. Então essa é a nossa maneira, é a nossa responsabilidade, como conhecedores da verdade dentro da casa espírita, de trazer uma solução ou uma esperança, um caminho para aquele que não sabe qual que é o caminho. E para você que está dentro da casa espírita e sofre da depressão ou da melancolia constante, o ponto é: trabalhe a certeza de que você consegue, de que Deus trabalha com amor em cada um de nós, de que a dor, ela não é um motivador, de que a dor não é o seu caminho. A dor é uma passagem. Nada aqui é eterno. A gente está aqui de passagem e estamos aqui para isso. E é a dor que vai fazer você sair dessa situação que você se encontra hoje. Dentro desse contexto, eu esqueci de... Dentro desse contexto, eu vou falar dos pensamentos negativos. Porque nós sabemos da influência espiritual que há em volta de nós, dentro, fora da casa espírita, todos sabem. Independente de crença ou não, as pessoas sentem quando entram em um ambiente que não lhe cabe, sentem uma energia, todos têm mediunidade. Então, quando você acorda, se encontra em um estado de melancolia profunda, você dá uma abertura a irmãos menos evoluídos chegarem até você e conversarem e te influenciarem de maneira negativa, aumentando essa dor. Quando há uma repetição dessa melancolia, desses padrões dentro do seu coração, quando você sente isso, você vai sentindo essa dor e ela gera uma doença, por exemplo. Essa dor, ela é espiritual. Seu corpo só está refletindo aquilo. Então, quando há esse sentimento, a pessoa, meu Deus, quando há esse sentimento, a pessoa sente isso, né? Sente essa dor e não encontra a saída. Em casos mais difíceis, ela entra em estado depressivo, não consegue sair. Bom, nossos pensamentos, com a influência e com os nossos pensamentos, há um ponto muito interessante. Quando a gente sente dor, um ressentimento, alguma coisa assim, o nosso cérebro revive aquilo. Eu vou dar um exemplo. Tá todo mundo aqui assistindo um filme de terror. No começo do filme, tem uma menina que atende o telefone e ela tá numa casa que ela não tem vizinho, ela tá isolada. Ela atende o telefone. Todo mundo imaginando. Ela atendeu o telefone. Começa a chover. Começa a cair raios e trovões. Cai a luz da casa. Caiu a luz da casa. E agora? A menina tem que fazer o quê? Ela tem que ir atrás do negócio que ela liga a luz, né? Pra ligar manualmente. A casa tá toda escura. Ela olha pela janela, ela vê uma sombra. Eu quero todo mundo imaginando, por favor. Ela vê uma sombra. Ela faz o quê? Pensa, bom, é coisa da minha cabeça. Eu vou acender o negócio lá da luz. Aí ela vai andando até o negócio da luz, né? Naquela escuridão. E o negócio da luz fica num cômodo em cima da casa, super escuro, ninguém vai lá. E ela vai sozinha, sem luz.
sobe a escada. E tá chovendo. Quando ela vai abrir a porta, pá! Vocês imaginaram isso? Vocês, de certa forma, reviveram isso. Quando a gente lembra de alguém que magoou, de alguém que falou algo que machucou você, e você guarda aquilo, e lembra depois de 5, 10, 15 anos, você revive todo aquele sentimento novamente. Quando alguém, uma mãe, magoou um filho, por exemplo, e o filho segue. E aí, quando o filho cresce, ele não fala com a mãe, mas ele está em sofrimento. Porque ele lembra. Por que ele não fala com a mãe? Porque a mãe dele magoou ele. Toda vez que ele lembra da mãe dele magoando ele, toda vez que ele lembra do que a mãe dele falou para ele revive todo aquele sentimento novamente. E é isso que traz as doenças. Então, nós como espíritas, nossa responsabilidade, e nós dentro da casa espírita, temos que tentar trabalhar o perdão, acabar com esses ressentimentos. Todos nós temos ressentimentos. Mas quando a gente para e trabalha para resolver eles, nós evoluímos também. Nós paramos de sofrer e evoluímos. E aí que é um passo para o fim da depressão. Quando a gente revive esses pensamentos, nossos irmãos que eu havia comentado, né, os obsessores, os irmãos de baixa energia, trabalham mais ainda em cima da gente para fazer essa dor aumentar. Nós, a geração passada, tem mais resistência, porque passaram por muita coisa. A vida nunca foi fácil, não é mesmo? E nunca vai ser. Mas o jovem que se frustra, eu havia comentado, que se frustra, que não tem resistência à dor, com essas frustrações, com esse sentimento e com toda essa carga negativa, vai fazer o quê? Vai se matar. Então, a depressão é uma luta, é um combate de vida e é algo que persiste e se as pessoas não lutarem contra, vai continuar persistindo. Nós, que temos ou não essa certeza de que vamos conseguir, porque Deus age em cada um de nós, está dentro de cada um de nós, mesmo que a gente não acredite ou não sinta isso agora, Ele trabalha na dor para fazer com que a gente saia desse estado. Então, as pessoas que necessitam de ajuda, de amparo, nós aqui dentro conhecemos a verdade, conhecemos o Consolador. Deus traz o Consolador para a gente. Para aqueles que não sabem, não têm o conhecimento, trabalharem nisso, porque não é falta de fé, é uma doença. É uma doença de origem espiritual e a gente sabe os danos que traz. Então, o Consolador vem aí para segurar a gente e mostrar que todos nós somos filhos de Deus. Não existe menos ou mais, não existe melhor ou pior. Existem formas diferentes de pessoas, de atitudes e cada um em seu caminho. Bom, voltando, né? O Livro dos Espíritos, a questão 467 diz: pode-se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam o mal? Sim, porque eles não se ligam, senão aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Então, nós que recebemos todo esse assédio dos espíritos menos evoluídos, temos o poder de dar um basta e sair dessa situação. Até mesmo aquele irmão que não conhece a doutrina, que não conhece nada
e tem depressão tem o poder de sair dessa situação. Falar da força do Evangelho e do Consolador para fazer reacender a centelha de Deus que existe em nós e nos dar forças para vencer a depressão, pois nós podemos nos entregar aos pensamentos negativos e a cura de toda doença está na alma. Todas as doenças se originam nas dores da alma e é tratando a alma que curamos a doença. É você não se entregar. Não se entregue. Não se entregue. Deus tem um caminho para você. Essa dor que você sente em seu coração, essa incerteza, essa diminuição, não se entregue. Porque Deus olha pra gente como iguais. Ele não olha por baixo. Ele foi até aqueles que não tinham voz, ouvidos, os discriminados, aqueles que tinham essa melancolia talvez, mas aqueles que não, que se colocavam na situação de inferiores, porque perante a sociedade eram inferiores, ele olhou como iguais. E a partir do momento que Deus, que Jesus, né, no caso, Jesus, instrumento de Deus, olhou para cada um daqueles irmãos como iguais, todos esses irmãos que foram olhados tiveram essa transformação. Por quê? Porque sentiram o amor de Deus. E nada mais, nada além disso importou para eles. Como o outro te tratava. Depois que Jesus olhou para eles passaram a viver com essa certeza no coração. E toda a melancolia foi embora, porque eles sabiam que eles passariam por todas as dificuldades, sejam elas qual forem, as humilhações, os rebaixamentos, a discriminação. Eles foram olhados por quem realmente importa, por quem realmente importou e por quem continua importando, por Jesus, por Deus. E todos nós somos olhados por Deus. E essa é uma relação construída de pai e filho. Quando a gente passa na Marginal e vê o presídio lá, eu não sei onde fica na Marginal, mas tá lá na Marginal. Você vê, você passa no fim da tarde o presídio. Quem tá lá? As mães. É um amor de mãe e de pai com filho. Nós somos os filhos. Olha o privilégio. Que interessante, né? O amor de uma mãe é o amor que mais se assemelha ao amor de Deus. A oração de uma mãe é a oração que mais chega próximo de Deus aqui na terra. São as mães que estão lá, olhando por seus filhos, sejam eles assassinos, estupradores, ladrões. É como Deus olha pra gente, como filho. Como filho digno, como filho digno. Independente da dor que você sinta, da dor que você esteja passando, Deus te olha como filho, de igual para igual. Então, por favor, se você sente isso, lembra do amor de Deus. E se você conhece alguém que sofre da depressão, que passa por isso, dá pra gente perceber. Nós convivemos em sociedade. A pessoa que sofre com depressão, ela tem um olhar para baixo. Ela olha para baixo, sempre para baixo. Você vê no olhar. Não é a falta de Deus. É porque ela tá tão imersa naquela dor que ela sente, que Deus, ele não consegue chegar diretamente nela. Então ele usa as pessoas para chegarem nela. Somos instrumentos de amor. Que nós possamos ser instrumentos de amor. Então, é esse alerta, porque todos nós conhecemos jovens que se suicidaram, né, parentes mais velhos que se suicidaram, e às vezes a gente não consegue olhar, a gente não consegue ver, a gente não percebe que a vida é muito corrida, né? A gente tem muita coisa. Quando a gente perceber que a gente possa ser instrumento de amor do Pai, e mandar essa mensagem: Deus te olha como filho, Deus te olha como igual. Todos esses irmãos que são olhados têm a vida transformada, e todos nós somos olhados. Basta estarmos com o coração aberto para olhar a Deus, para olhar a mensagem que Ele tem, para olhar o próximo passo, porque Deus sempre mostra o próximo passo.
Talvez não da maneira que a gente espera, né? Não assim, ai, vai descer uma luz. Não. Mas com uma palavra que te toca, com um olhar, com alguém que te dá uma atenção, com algum passarinho, algum bichinho que tá na rua, e você vê e, nossa, com uma bênção diária, com conseguir uma pequena tarefa, amanhã é um novo dia. É trabalhar essa certeza que há em nós. A certeza de que Deus olha por nós e que a gente vai passar, porque nós planejamos isso. Ou não, mas nós estamos aqui em prova. Estando em prova, não há de se esperar coisas boas. Não tem anjos visíveis do céu. Tem anjos, claro. Mas não são anjos visíveis. A gente não está num mundo de amor, a gente está no mundo de provas e expiações. Não somos melhores, somos iguais. Então, que possamos trabalhar essa certeza interna, trabalhar essa certeza dentro da gente. E, como diz no livro dos Espíritos, né? Nós temos o poder de sair dessa situação. Nós temos o poder de nos livrarmos dos irmãos menos evoluídos que assediam nós. Bom, tem umas frases que eu separei que eu acho que vocês conhecem e que a gente, com certeza, vocês já devem ter sentido ou escutado, né? Bom, sinto como se a vida tivesse perdido sentido. Carrego um peso que ninguém vê. Não tenho forças para continuar. Parece que nada que eu faço vale a pena. Dentro de mim há um vazio que me engole. Sorrio por fora, mas por dentro estou destruído. Ninguém entende o que eu estou passando. Às vezes, eu acho que eu nunca serei feliz de novo. Quero ajuda, mas eu não sei como pedir. É como se a luz tivesse apagado dentro de mim. Tem uma música que é assim, ó. Deus, mesmo que eu não consiga entender, e queira tudo do meu jeito, eu até choro. E às vezes até chego a dizer. Eu até chego a dizer. Por que é que tudo, por que é que tudo é tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. E Deus, mesmo que eu não consiga entender. E Deus, porque sou tão pequenino assim, posso estar. Porque quero estar. Eu vou pegar, né? Porque não tá indo. Cadê a cola? Mesmo sem entender. É uma canção que às vezes a gente. Ó. Deus, mesmo que eu não consiga entender, queira tudo do meu jeito, eu até choro. E às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. Seu caminho é melhor que o meu. Sua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim. E o seu melhor está por vir. Sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender. Eu confio em ti. Então, que a gente possa e consiga trabalhar essa confiança dentro de nós e superar a melancolia que todos nós sentimos. Que todos nós sentimos a melancolia. Que no dia da melancolia a gente lembre de uma música como essa, ou de uma mensagem de Deus, ou de Deus, só de Deus, que Ele vai te mostrar o caminho. Agora, por favor, abram seus bilhetinhos e leiam em voz alta.
Vai, Marcão. Laura? É isso, gente. Deus manda todos esses sinais e a certeza de que o amanhã vai ser melhor. Mesmo que você não veja agora. Depois você vai ver. Muito obrigada. Muito bom. Obrigada. Provavelmente esse vídeo o YouTube vai colocar a tarja para, se tiver depressão, para procurar ajuda. Eles vão colocar provavelmente o instituto, que eu não lembro o nome, o telefone, para, em caso de quem estiver pensando em suicídio, ele sempre coloca, quando a gente aborda esse tema, ele sempre aborda, ele sempre coloca. Eu acho muito bom. Eu não lembro o nome do instituto, a gente quase fez um centro aqui, uma sala, né, para as pessoas ligarem de apoio, mas acabou não dando certo, mas eles continuam ativos. Então, quem estiver nessa situação tem que pedir ajuda, tem que pedir para um familiar, para um amigo, para um padre, para um diretor de casa espírita, pede ajuda que vai ser amparado. Vamos só fazer a prece agradecendo a Deus por mais uma oportunidade. Agradecer pela palestra de hoje, pelo ensinamento. Pedir que Deus, eu sei que Ele sempre nos conforta, mas que a gente possa estar aberto a sentir as boas energias dessa casa, as boas energias de Deus, de Jesus, dos nossos protetores. Agradecer por estar iniciando mais uma semana, de ter oportunidade de mudar nossas vidas, de consertar o que a gente errou, de poder pedir perdão para quem a gente magoou, de perdoar quem nos magoou, e entender que a vida aqui na Terra, ela passa muito rápido. E a gente perde muito tempo com bobeirinhas, com situações, com coisinhas tão pequenas perto da eternidade, perto do amor de Deus. Então, que a gente tenha o discernimento de não absorver isso em nossas vidas e que possamos nos relacionar melhor com todos, entender todos, não ser dono da verdade e não brigar por isso e respeitar as pessoas que têm o seu tempo. Assim como a gente tem o nosso, as pessoas têm o delas e a gente tem que respeitar. E agradecer a Jesus por ter vindo nos mostrar o caminho, ter vivenciado o caminho e mostrar como vencer aqui na Terra. Eu lembro de uma passagem que eu assisti de um filme dele, e ele é humilhado pelos romanos e mesmo assim ele, com a sua bondade, com o seu amor, ele consegue mostrar que isso não faz diferença nenhuma para ele, que ele é muito melhor que isso. Que assim seja, graças a Deus.